Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele teve que escrever outra carta. Por que será? Vamos descobrir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, fala o Deus que consola, no 2, o Deus que nos dá vitória. No capítulo 3, o Espírito Santo é liberdade. E no 5, o tribunal de Cristo. No capítulo 6, adversidades e tristezas. No 8, contribuição às ofertas, armas espirituais. No capítulo 10, falsos ministros. No 11, no capítulo 12, fracos versus fortes. E no capítulo 13, o poder da verdade. Tá aí mais uma vez a cidade de Corinto, com esse aí que é o templo da deusa Vênus, né, que é mais famoso lá na cidade de Corinto, e no lado direito, aí o mapa da cidade de Corinto, tal qual está no nosso livro, do nosso estudo do livro do 1 Coríntios. Quadro comparativo: enquanto a primeira carta aos Coríntios é voltada aos problemas específicos, né, questões de doutrina e prática, e contém especificidades como o hino à caridade, na segunda carta ela é mais pessoal, abre mais o coração de Paulo para mostrar os seus sentimentos fortes em relação aos coríntios e ainda mais para com o Senhor. É um livro extremamente rico, pelo qual somos privilegiados para ver o coração de uma das grandes personagens da história, o apóstolo Paulo. Curiosidades aí do livro 2 Coríntios. As informações trazidas por Tito sobre a reação aos coríntios após a recepção da primeira carta motivou Paulo a escrever a segunda. Essa carta expressa de maneira bastante pessoal a preocupação do apóstolo sobre a necessidade de continuar combatendo os falsos mestres e exortar a minoria rebelde que se deixou influenciar por ensinamentos heréticos. Paulo escreveu essa epístola em três classes, né, de pessoas a Corinto. Primeiro, escreveu para encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel, como seu pai espiritual. Escreveu para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo. E escreveu também para repreender a minoria da igreja influenciada por seus oponentes, que não acatavam a sua autoridade e correção. Corinto, né, repetindo aí, a capital da Acaia, situada a sul da Grécia, por causa de sua posição perto do istmo que ligava as duas cidades da Grécia, era uma cidade de importância cultural, comercial e religiosa. Na sua segunda viagem missionária, Paulo foi de Atenas até Corinto, onde permaneceu 18 meses. Ele morou e trabalhou com Áquila e Priscila, judeus que fabricavam tendas, e aos sábados o Paulo ensinava na sinagoga. Depois de partir de Éfeso, Paulo mandou a segunda carta da Macedônia. Muitos comentaristas acreditam, baseados principalmente nos comentários aí do capítulo 2, do capítulo 7, do 12 e do 13, que entre as duas cartas aconteceram duas coisas não registradas no livro de Atos. Que Paulo fez uma visita a Corinto e voltou para Éfeso entristecido, e que ele mandou uma outra carta considerada severa, repreendendo algumas atitudes erradas dos coríntios. Em sua segunda carta, Paulo expressa seu alívio e alegria que a igreja tinha recebido a sua carta severa, hoje perdida, de uma maneira positiva. O que isso quer dizer? Que entre a carta de 1 Coríntios e a de 2 teve uma no meio que se perdeu. Essa carta era mais severa e por isso Paulo escreveu então essa terceira carta que se tornou a segunda, né, para poder demonstrar sua alegria que a igreja havia recebido seus ensinamentos e havia mudado o seu comportamento. O motivo mais forte que levou Paulo a escrever essa carta foi para defender o seu chamado e autoridade apostólica. No 2 Coríntios 2, 1 até o 2, Paulo justifica a sua conduta. No 2 até o 7, ele defende a sua convocação. No capítulo 8 e 9, fala sobre as ofertas. E no 10 ao 13, ele defende a sua autoridade apostólica. No capítulo 1, Paulo consola os irmãos, ensinando sobre a importância de sermos consolados para consolar. No capítulo 2, fala sobre o perdão de um irmão, exortar a igreja a perdoar e menciona que alguns estão mercadejando a palavra de Deus. Isso é, provavelmente, por parte dos falsos apóstolos. No capítulo 3, Paulo trata da excelência do ministério da nova aliança, mostrando a diferença entre elas. A antiga aliança mata, mas a nova aliança vivifica. No capítulo 4, Paulo fala da fidelidade do seu ministério,
é o início de sua defesa contra os falsos apóstolos que estavam em Corinto, estavam pregando ali heresias. No capítulo 5, Paulo continua falando do seu zelo com a pregação e o ensino e a igreja do Senhor. No 6, fala de reconciliação, também continua a defesa do seu ministério, dando exemplos práticos de como é ser o ministro de Cristo. No capítulo 7, Paulo fala do seu amor e alegria para com a igreja, menciona a tristeza causada por causa da carta que foi perdida, anteriormente. A igreja foi boa, pois segundo Deus gerou arrependimento nos irmãos. No capítulo 8, Paulo fala das ofertas, fala do exemplo das igrejas da Macedônia de enviar Tito junto a outro irmão, que será o tesoureiro encarregado desse ministério de coletar ofertas para ajudar os irmãos da Judéia. No capítulo 9, o assunto é ainda sobre ofertas. Paulo está pedindo aos irmãos que não cessem de ofertar, dá algumas instruções sobre a coleta e muitos incentivos. É aqui que Paulo diz: o que semeia muito, colhe muito, e o que semeia pouco, colhe pouco, 2 Coríntios 9:6. No capítulo 10, Paulo muda o tom da escrita, sendo agora mais enérgico em suas palavras, pois ele começa a defender a sua autoridade apostólica. No 11, ele exorta que a igreja não deve receber mensagem de outro Jesus ou de outro evangelho. No capítulo 12, conta o seu testemunho pessoal, que confirma os seus ensinos, seu chamado e autoridade, pois ele subiu até o paraíso, viu e ouviu, que fala nas excelências das revelações, Foi-me dado o espinho na carne, 2 Coríntios 12. No capítulo 13, Paulo garante que farão a terceira visita e ao chegar irá confirmar tudo em juízo perante todos, até com testemunhas. Como costumava fazer, Paulo encerrou a carta com algumas saudações entre os irmãos. Ele enfatiza a união e paz entre os irmãos, o amor fraternal, e Paulo encerra com a bênção que inclui as 3 pessoas divinas, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, essa carta um pouco mais tranquila e Paulo ainda mais aliviado por a igreja ter recebido bem e ter mudado o seu comportamento. Que você continue estudando a sua Bíblia, tendo dedicação e tendo alguns materiais de apoio que vão te ajudar a entender ainda mais a palavra de Deus. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.